Estamos iniciando mais um programa Emanuel Messias Convida. O intuito maior deste programa semanal é contar, cantar, mostrar pessoas que fazem ou fizeram uma Cataguases mais alegre, mais próspera e mais feliz, num bate-papo informal e bem descontraído. O nosso convidado de hoje nasceu em Cataguases e começou sua carreira profissional na Rádio Cataguases em 1987. Também trabalhou nos jornais Correio da Cidade, Folha de Cataguases e no Jornal Cataguases. Durante 2 anos, foi correspondente na região do Jornal Diário Regional de Juiz de Fora e também lançou um jornal semanal por 2 anos, chamado Espaço Atual, entre outras publicações. Em 2011, com a popularização da internet no município e em todo o país, inaugurou um site de notícias locais e regionais. O projeto se consolidou na cidade e, no último dia 10 de setembro, completou 10 anos de atividade. Todos já sabem de quem estou falando. O competente e carismático jornalista, líder do site que leva o seu nome, Marcelo Lopes. Seja bem-vindo, Marcelo. Muito obrigado, Manel. Poxa, que alegria, rapaz. Você não imagina o quanto é bom, é prazeroso para mim e gratificante estar aqui participando do seu programa com o Eduardo Henriques, outro parceiro que eu admiro muito, músico que é referência também na cidade, tanto ele quanto você. Aliás, você eu conheço desde a adolescência, né? Faz pouco tempo, claro, muito pouco tempo, desde a época em que a gente fazia... Eu participava dos shows que vocês faziam na AMIC, né? Justamente, na falecida AMIC, o Espaço Aberto, sempre ali na pracinha da Fábrica Velha. No Horto Florestal. No Horto Florestal, Isso. Ajuda a lembrar aí. E agora você com esse projeto aqui, eu fico muito feliz de poder compartilhar um pouco da minha história com você e com o seu público. E quero fazer uma homenagem aqui a vocês. Antes de começar qualquer coisa, eu faço questão de fazer isso, né? Quero dizer para todo mundo que está assistindo a gente que o Emanuel Messias, né, quando eu conheci, eu tinha 18 anos de idade, e eu talvez um pouco menos, ou um pouco mais, não sei, e já mexia com cultura. A vida inteira fazendo cultura com as próprias mãos, ou seja, sem depender de ninguém. Nunca teve apoio financeiro de governo nenhum, nunca teve apoio, nunca fez cultura com dinheiro financiado de outros ou de projetos. Você fez um projeto só pelo... Na Lescano Lopes, não foi? Mas isso aí é mérito seu também, porque você teve um projeto bom e foi aprovado, né? Porque se aí... Os outros que eu pus lá... Os outros, todos os seus projetos... O Aero teve também, o Denilson foi proponente, ganhou também. Todos os seus projetos você fez com o seu dinheiro, com o seu recurso, com o seu trabalho, isso. Você e o Grupo Aero. Isso. Então, acho que isso é muito importante. Os amigos que estão sempre com a gente abraçando a ideia. Aí a gente tem que contar mesmo com os amigos, porque fazer cultura, né, já é muito difícil. Se você não tiver o apoio dos amigos, então, aí acho que fica impossível. Marcelo, aqui, ó, Eduardo e eu, lógico, né, e estamos lhe parabenizando pelos 10 anos do site. Obrigado, do Marcelo Lopes, né, que isso é muito importante, que hoje também já é um site de utilidade pública. Acho que sim, Mané. Acho que o site tomou uma dimensão, né, que hoje qualquer coisa que acontece na cidade, as pessoas procuram um site para divulgar, até coisas que eu não tenho como divulgar. Por exemplo, classificados. Eu não tenho como divulgar classificados mais no meu site. Às vezes, some um cachorrinho, a pessoa quer que eu divulgue. Eu não tenho como fazer isso, tá entendendo? Até porque eu tenho que explicar isso todas as vezes. Porque se eu divulgar que um cachorrinho sumiu ou um animal de estimação qualquer sumiu para uma pessoa, eu vou ter que fazer isso sempre para todo mundo. E aí eu não vou ter condição de fazer isso para todo mundo, porque o volume pode ser muito grande, né? E aí a gente acaba não tendo condição de atender todo mundo. Aí, para ficar uma pessoa insatisfeita ou achando que eu não quis atendê-la, eu prefiro não fazer de ninguém. Você entendeu? E no caso de classificados, eu acho que o Facebook está aí para fazer esse papel melhor do que todo mundo, entendeu? Até já tive classificado no site, mas eu vi que o Facebook tinha um retorno muito maior para as pessoas do que o próprio site. Então, pela abrangência da rede social, né? Então, o site hoje
Ele chegou nesse nível de confiança, de credibilidade, que é o meu maior patrimônio, né? Eu costumo dizer para as pessoas que, quando você monta a empresa, o patrimônio da empresa é aquilo físico que ela tem, né? São os bens, equipamentos, o próprio imóvel. Eu não tenho nada disso. O meu bem maior e único, e que eu faço questão de manter, porque se eu perder não tem como recuperar, é a credibilidade. Certo, concordo plenamente com você. Marcelo, agora conta pra gente aqui um pouquinho da sua jornada como jornalista lá naquele tempo da Rádio Cataguases, quando tudo começou. Cara, eu tenho histórias fantásticas da Rádio Cataguases, sabe? Que não me saem da lembrança. E eu até faço questão de guardar. Inclusive com o nosso querido amigo já falecido, Chico Monteiro, né? Eu fui contemporâneo dele lá na rádio, quando cheguei já estava lá. Ele era sócio, inclusive, da rádio naquela época, né? E tinha um programa de manhã, o Gomes, como é que era? Ele entregava para o Gomes o programa, ou o Gomes entregava para ele, eu não me recordo bem agora. E o Chico ia lá para a redação da Rádio Cataguases para contar os casos dele, né? E era fantástico os casos que o Chico Monteiro tinha. Você conhece todos, né? E ele falava que foi chipado, né? Aqui no pulso, contato com extraterrestre. E ele interpretava aquilo tudo. Era fantástico. E chamava a redação da Rádio Cataguases de local onde a gente fazia conspiração. Mas não é conspiração no mau sentido, não. É porque todo mundo que acabava os programas ia lá para a redação para conversar, e eles saíam todas as fofocas possíveis e imagináveis, né? Aí ele batizou a redação de o local da conspiração da Rádio Cataguases. Era muito fantástico, cara. E eu comecei ali com o Manel Valadares, né? Grande Manel Valadares, que já estava lá, já havia algum tempo, né? E eu cheguei lá novinho e tal, ainda, né? Fresco de tudo, sem saber. Porque jornalismo, gente, a gente tem que fazer na prática. Não tem jeito. Você pode chegar cheio de teoria, você vai fazer o jornalismo. Mas se você não tiver fonte, você não faz nada direito, porque você vai fazer jornalismo aquilo que chegar para você. Mas se você não tiver as suas fontes, você não desenvolve no jornalismo, né? E aí é que está o problema. Eu não tinha fonte nenhuma naquela época. Eu estava chegando, eu tinha 23 anos de idade, poxa. Quer dizer, aí você vai aos pouquinhos, a rádio, claro. O nome da Rádio Cataguases me ajudou muito, porque eu chegava com o nome na frente da rádio, né? Ah, eu sou Marcelo Lopes, jornalista da Rádio Cataguases e tal. Aí a porta abria. É outra história, né? Eu me lembro que eu fui entrevistar o Sr. Manel... Das Neves. Não, esse eu também entrevistei. Eu sei. O Sr. Manel Peixoto, né? Lá na FIC, aqui perto da Praça Rui Barbosa, foi uma das primeiras entrevistas que eu fiz. O Sr. Manuel só me recebeu porque eu era jornalista da Rádio Cataguases. Ele nunca tinha me visto na minha vida. E eu também nunca o tinha visto na vida. Então, eu me apresentei e tal, e falei para ele que eu estava ali para a gente fazer uma entrevista, para colocar às 7 horas da manhã na rádio, que eu tinha essa entrevista todo dia e tal. Ele me recebeu super bem, foi muito carinhoso comigo, muito gentil, e me ajudou muito na entrevista e tal. Aí a entrevista fluiu. Mas foi um perrengue. Eu estava entrevistando o Emanuel Peixoto, né? Que era um nome assim, que é como entrevistar hoje em Cataguases, né? Sei lá, respeitando as devidas proporções, né? Uma pessoa que está no topo da pirâmide, né? Que eu nem saberia dizer quem é hoje essa pessoa, mas, né? Alguma coisa assim acima do prefeito, do deputado, né? Certo. Ele era uma referência. Ô, Marcelo, e qual a boa notícia que você queria divulgar no site do Marcelo Lopes? Ah, Manel, e essa notícia, eu acho que, infelizmente, eu não vou conseguir tão cedo, mas eu queria divulgar, eu espero conseguir um dia. Mas hoje, olhando para o país que está hoje, né, a gente não vê isso a curto prazo, que seria dizer que Cataguases não tem mais gente desempregada. Entendeu? E que as empresas precisam importar mão de obra de fora para poder dar conta, para poder atender às suas demandas. Porque eu vejo tanta gente pedindo emprego, Manel, mas é muita gente, sabe? Todo dia tem uma pessoa ou outra que manda uma mensagem para mim perguntando se eu não sei de alguém que está precisando de alguém para trabalhar, se é de uma empresa. E eu gostaria muito de dar a notícia contrária, que as empresas precisam de mão de obra e não conseguem aqui em Cataguases. Aí tem que buscar fora. Aí seria excelente.
Bom, e agora vamos inverter a coisa. E qual a notícia que você não gostaria de dar, mas vê que as coisas estão caminhando para esse lado? Olha, infelizmente eu já dei tanta notícia que eu não gostaria de dar no meu site, porque eu costumo dizer que eu sou, antes de responder a sua pergunta, me permite só fazer um preâmbulo aqui, um parênteses, na verdade. Eu sou apenas o carteiro. Sabe o carteiro que chega com a conta de luz, de telefone, te entrega? Né? Você não quer receber aquela conta porque você sabe que você vai ter que pagar. Mas o carteiro tem que te entregar, não é verdade? Eu também. Eu sei que eu estou dando a notícia ruim, que não é a notícia que todo mundo gostaria de receber, mas eu tenho que dar. Porque quando você dá uma notícia, quando você informa sobre qualquer assunto, a pessoa que fica sabendo daquilo, ela passa a ter uma visão melhor sobre a realidade em que ela vive. Consequentemente, ela tem um poder maior de julgamento e de avaliação sobre aquilo que está acontecendo. Então, é por isso que a gente tem que dar notícias boas ou ruins. Respondendo a sua pergunta, eu tenho para te dizer o seguinte, cara. Eu já dei essa notícia, né? E vou ter que dar de novo, que é enchente em Cataguases. Não tem jeito. Né? A cidade cresceu à margem do Pomba e do Meia Pataca. A cidade lá atrás, ninguém sabia disso, evidentemente, permitiu-se que pudesse construir, fazer assim. Né? E naquela época, a enchente era menor do que a incidência de enchente ocorria menos vezes do que agora, porque agora está tudo, as ruas estão todas impermeabilizadas pelo asfalto, né? O número de casas cresceu infinitamente, de construções também, o que fez com que o rio, né, ficasse mais espremido ainda. A palavra é feia, mas é essa mesmo. A gente espremeu o rio no leito dele, né, e aí ele não respeita um leito, ele vai crescer, porque mais água cai dentro dele e ele vai encher mais vezes. E aí é uma notícia que a gente vê, Manel, se acompanhar uma enchente, é a pior coisa do mundo, gente. Eu sei, eu acompanhei, eu fiz aquela filmagem. Você fez, né? Então, você vê elas. as casas das pessoas invadidas pela água, é muito triste. Eu tive a oportunidade de fazer isso na última vez, porque eu saí filmando. O Leléo do Posto Bittencourt, amigo meu, né, me cedeu o barco dele, foi comigo, inclusive. A gente resgatou pessoas na última enchente, no barco, a gente estava fazendo a própria reportagem. E passávamos e perguntávamos para as pessoas se elas que estavam ilhadas dentro de casa não precisavam de alguma coisa. Que se precisassem, a gente ia buscar, ia providenciar, entendeu? Inclusive, a gente pedimos, uma pessoa nos parou, eu lembro disso perfeitamente, falando, eu preciso tirar aqui perto da Policlínica, né, falando que ela veio da Vila Reis e parou ali onde dava, pé para ela chegar, não podia entrar na água, né? Falou, preciso de um carro, de uma ambulância, porque tem uma pessoa passando mal na rua tal, ali na Vila Reis e tal, como é que a gente faz? A gente intermediou isso, né, com a prefeitura na época e com a pessoa, e felizmente deu tudo certo, o carro chegou lá, resgatou a pessoa que estava passando mal, levou para o hospital e foi tudo tranquilo. É esse tipo de problema que a enchente dá, sabe? E aí a solidariedade é que tem que falar mais alto, porque como é que você vai fazer? Você não tem condição da pessoa sair de casa, de viver a vida dela normalmente. Ela está ilhada ali. E aí falta comida, falta água, falta até a dignidade da mínima para o ser humano, né? Que a gente tem que levar. Fora a sujeira que ela deixa também, o Nossa cheiro, né? Nossa Senhora. Eu presenciei isso, eu vivi a enchente desde 79, né? É uma coisa que eu sei a história todinha. É uma coisa que a gente não está acostumado com tragédia, com catástrofe natural. Isso a gente vê muito nos países da América do Norte, né? Nos Estados Unidos, na Europa, que tem tufão, furacão, que tem terremoto, né? A gente não tem. A nossa tragédia aqui, natural, é enchente. Quer dizer, a enchente perde um tufão, perde um furacão, perde um terremoto, não é nada. Mas a gente aqui é o que nos assola e a gente tem que a gente tem que divulgar isso. É muito ruim, porque olha só, as ruas que eu ando hoje em Cataguases de carro, eu passei por elas na última enchente de barco. Olha só, cara, é triste demais ver isso. Triste mesmo. Marcelo, bom, eu queria saber de você, se você tem aqui qual o projeto futuro do site do Marcelo Lopes, uma vez que ele vem crescendo, né, de forma vertiginosa. Aliás, as pessoas, às vezes, contam para a gente uma notícia
né? Eles contam a notícia e, de repente, você pergunta, poxa, mas aonde você viu isso? Aí eles falam, no site do Marcelo Lopes. Então, você conseguiu, Marcelo, uma credibilidade enorme, não só aqui em Cataguases, como em toda a região, né? É verdade. Não quero jogar confete em cima de mim, Certo. não, porque eu já passei da idade da vaidade, né? A gente agora... Eu já plantei tudo que eu tinha que plantar, eu já fiz uma matéria sobre tudo que eu tinha que fazer, eu já provei tudo que eu tinha que provar, eu não tenho que provar mais nada para ninguém, mas eu não quero fazer desse programa um palanque para eu mesmo falar bem de mim. Não se trata disso. Eu não sou feio, eu não tenho nada disso na minha vida, ao contrário, né? Mas eu tenho que reconhecer isso que você falou. As pessoas, quando querem mostrar para outras que aquilo que elas estão falando, que elas ficaram sabendo é verdade, elas falam que viram no site do Marcelo Lopes. Me dá profundo orgulho, mas me dá também uma tremenda responsabilidade. Com toda certeza. Você já imaginou se um dia eu erro, hein? É claro que a gente tem uma técnica, né, de trabalho que impede não, nada é impossível, né, que reduz esse risco a muito poucas coisas, né? Então você não tem, a gente não pode acreditar que vou pular etapas. Se eu pular etapas, eu vou errar lá na frente. Então você tem que seguir o protocolo. O método é infalível se você seguir o método. Ficou sabendo da notícia? Confirma, com mais de uma fonte, se possível, checa tudo que tem que checar, confere as informações direitinho, faz o texto, corrige, releia, quantas vezes tiver que reler e publica a matéria. É isso que tem que fazer. Senão, não vai dar certo. Você vai cair numa hora em que você vai ser enganado pelo azar, que vai te pegar e vai ter problema. Então... hoje eu tenho essa responsabilidade, ainda me sinto muito mais responsável por isso, né, de dar notícias corretas, sérias, combato firmemente as fake news, porque tem muita gente fazendo fake news em Cataguases, entendeu? Então a gente tem que tomar muito cuidado com onde você lê e com o que você lê, porque às vezes você dá uma notícia, eu mesmo já fui vítima disso, várias vezes. Eu dou uma notícia divulgando alguma coisa, aí vai para o WhatsApp e fala, mas não é bem assim não, porque tem desse jeito. Aí já é outra história, não é a notícia que eu estou fazendo. A notícia que eu dei é outra coisa. A pessoa pega aquela notícia para desvirtuar, para defender algum interesse possível que ela tenha ou alguma coisa que ela quer falar lá, mas pegando a minha notícia como base. Mas aí já é outra coisa, não tem nada a ver com o que eu publiquei. Então, hoje eu fico muito feliz quando vejo que as pessoas, o site alcançou essa credibilidade toda, esse nome, e eu realmente recebi comentários, elogios e parabéns de todas as cidades da região aqui. Não teve uma cidade, um colega de fora que não manifestou e me desejou parabéns. Eu fico muito feliz com isso, porque a gente tem um relacionamento muito bom na região, né? Com todos os veículos de comunicação da região. Sejam rádios, sejam sites, né, e tal, a gente tem um relacionamento muito bom. Isso me deixa muito tranquilo. E de algum tempo para cá também, você passou a fazer algumas entrevistas com furos de reportagem. Você pretende também continuar seguindo essa linha, assim, com vídeos, entrevistas em vídeos? Eu acho que o caminho é esse. Você me perguntou na pergunta anterior qual que é os projetos para o futuro, né? Eu acabei não respondendo, você me desculpa, mas o projeto caminha cada vez mais para isso que nós estamos fazendo aqui agora, o vídeo. Né? Videoconferência, vídeo, entrevista. Usar o vídeo cada vez mais, porque a tendência, nós vivemos numa sociedade em que ela está dominada tudo é o vídeo, né? Se você quer, você vê, por exemplo, a televisão se mantém como o primeiro veículo de comunicação na preferência popular. Qual que é o segundo? A internet. Por quê? Porque a internet reúne o vídeo, o áudio, o texto, reúne a fotografia, tudo numa coisa só. Né? E a televisão é a primeira porque a televisão é genuinamente vídeo. E é muito mais fácil, muito mais cômodo para você passar uma mensagem pelo vídeo do que pelo texto, do que pelo rádio, do que pelo jornal. Por quê? Porque é mais cômodo para quem está recebendo a mensagem. A pessoa recebe a mensagem deitada na cama, sentada no sofá, conversando com um amigo, na cozinha da casa dela, ou na sala, ou no quarto.
mas o vídeo entra nesses ambientes todos de forma amigável, ao contrário dos outros veículos. Você botar um jornal em cima de uma cama, né, suja a cama, porque o jornal tem aquela tinta. Né? O rádio você usou muito tempo como objeto de cabeceira e ele foi superado nesse quesito de ser objeto de cabeceira pela televisão que entrou dentro do quarto. Certo. Entendeu? Isso. Então ela substituiu o rádio, a televisão substituiu o rádio no quarto. Né? E o rádio hoje tem o nicho dele, mas é um nicho hoje bem específico. Né? Você tem, né, aquele público que é fiel ao rádio. Né? Tanto é que hoje ele está em 4º lugar, se não me engano, ou 3º lugar, abaixo não, em 3º lugar está as redes sociais. Né? Depois é que vem o rádio, depois jornal e revista. Então é por aí que a gente vê como é que a internet dominou o mundo. E eu quero fazer cada vez mais isso que você está falando. Vídeos, entrevistas em vídeo, publicar matérias também fazer. Meu sonho, e meu projeto antigo, já que eu ainda não consegui realizar, espero realizar em breve, é fazer toda noite um jornalzinho em vídeo para publicar no site com as principais notícias do dia. Ótimo, boa ideia. Entendeu? Bem, o Marcelo Lopes me procurou há 10 anos atrás para que a gente fizesse o registro do site do Marcelo Lopes. Então, infelizmente, naquela data, eu estava parando de mexer com a contabilidade fiscal e parece que eu te indiquei a um outro contador, não foi? Isso. Eu não Me sei. sugeriu 2 nomes, eu não lembro mais. Nem sei se eu segui o seu conselho, a sua orientação. Enfim, mas foi muito legal, porque eu falei, vou montar um site, eu preciso de um contador. Qual contador que eu conheço? Mané Messina. Era uma história antiga, né? Eu tinha outros contadores que eu conhecia também, mas eu não procurei, não é porque eu que eles não tinham competência de forma alguma. É porque eu achava que eles trabalhavam. Foi o contrário. Eu achava que eles não trabalhavam com pequenas empresas e foi você que não trabalhava. Foi o contrário. Como eu não entendia nada, não entendo nada de contabilidade, então e você me orientou e foi muito bom e tal. Estou com o mesmo contador até hoje, foi um sucesso. Certo. São amigos até hoje, muito legal. Agora, Marcelo, é o seguinte. É uma pergunta aqui para os saudosistas. Né? Bom. Me conta aí. Você conheceu um famoso cantor cataguasense, Lúcio Alves. E não sei se você sabe disso, eu tenho essa entrevista. Você, no Rio de Janeiro, isso, no apartamento do Lúcio Alves. Exatamente. Lúcio Alves era dono de uma voz invejável. Era. Foi um grande sucesso no rádio, na televisão. Né? Uhum. E é um cataguasense, né? Sim. Então, eu queria saber como é que tudo isso aconteceu. Na verdade, a entrevista, eu fui convidado a participar dessa entrevista, né? Era um projeto do médico Fernando Cesário. Né? Exatamente. E ele tinha esse projeto, ele convidava algumas pessoas para ajudá-lo nessa entrevista. Nós entrevistamos não só o Lúcio Alves, né? O professor Gradinho, não participei. Maior das Neves eu participei, a Dona Ofélia, participei também. Eu só não participei, acho que do Gradinho, mas enfim, era um projeto fantástico. Mas eu entrevistei, cara, em Cataguases, sabe quem? Eu entrevistei o Taiguara, que veio a Cataguases, e o Luiz Carlos Prestes, rapaz. Que eu lembro que o Humberto Rezende trouxe ele aqui uma vez. Lembro. Eu fiz uma rápida entrevista com ele, foi uma coisa assim bem... Porque eu fui pego de surpresa. O Luiz Carlos Prestes, maior líder comunista do Brasil, gente, né? O pessoal acha que o Brasil já foi comunista. Não, o Brasil já teve líderes comunistas, mas nunca foi comunista. Então, aí ele chegou ali foi lá no sindicato da Força e Luz, né, dos hidrelétricos hoje, né, ali. Né? Aí eu peguei, inclusive encontrei com ele, não foi lá, encontrei com ele lá se não me engano, foi na Praça Santa Rita que encontrei com ele, Humberto, lá, batemos um papo rápido. Humberto Rezende, Joana, acho que o Ari estava junto também, Ari Luiz. Entrevistei o Boff, o Leonardo Boff, que foi o Chico Monteiro que eu trouxe aqui. Certo. Aí o Chico me chamou, me ligou na época. Marcelo, meu amigo, eu estou aqui com
o nosso querido Frei Leonardo Boff, já não era mais Frei, né? Então, teólogo, ele falou, perdão, eu estou aqui no Beville Hotel, se quiser fazer entrevista com ele, ele falou, mas agora. Peguei, saí, peguei o carro e rachei, fui correndo para lá, foi uma entrevista maravilhosa. Entrevistei várias pessoas importantes, cara. Várias pessoas importantes. Marcelo, nós estamos aqui terminando o nosso programa Emanuel Messias Convida. E gostaríamos, eu e o Eduardo Henriques, de te agradecer a sua disponibilidade de vir aqui no nosso programa. Prazer. Bater esse papo com a gente. E gostaria que você fizesse as suas considerações finais. Poxa, estou emocionado de estar aqui. Para vocês lembrarem de mim, vocês, né? Só os amigos mesmo para fazer isso com a gente, né? Lembrarem do meu trabalho, né? Dessa luta diária que é o jornalismo, né? A gente todo dia tem que escrever uma página em branco, né? Jornalismo é assim, né? Não tem tempo ruim, tem que fazer. Não tem inspiração, não tem mau humor, não tem dor, não tem nada. Você tem que fazer. Porque se não fizer, ninguém vai fazer para você. Aí os fatos acontecem, independente da sua vontade. Eu queria, nesse momento, agradecer, parabenizar primeiro você, Eduardo, pela iniciativa. Acho importantíssimo. Vocês vão fazer um resgate, eu tenho certeza, um resgate muito importante para Cataguases. Porque eu já vi algumas entrevistas de vocês aqui, Chiquinho, o Carlos Sérgio Bittencourt, né? O Marcela Brisa também, que vai ser entrevistado. Não sei como é que vocês vão colocar, se vai ser antes de mim ou depois de mim. Né? Mas isso não importa. São pessoas que vocês estão chamando aí. Eu acho isso importantíssimo. Isso, sabe? E parabéns para vocês, fazendo cultura com as próprias mãos, sem depender de governo, sem depender de ninguém, e é por amor que vocês fazem. E eu parabenizo vocês por tudo. Muito obrigado por terem lembrado de mim. Espero ter podido contribuir e que aproveite pelo menos uns 2 minutos dessa entrevista, de tudo que eu falei aí. Então, Marcelo, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite, né? Se prontificado a vir aqui. E a você que assiste o nosso programa, muito obrigado também. Na direção, Eduardo Henriques, câmera, Eduardo Henriques. E até o próximo programa. Emanuel Messias convida.